Spinoza era um filósofo holandês, e o Spinoza é um dos escritores, um dos filósofos da minha predileção. Eu comecei a ler o Spinoza há uns 30 anos aproximadamente. Eu tenho até uma história para. Nessa época eu morava em Curitiba. Eu posso até contar uma historinha que aconteceu comigo certa vez. Eu tenho um costume, eu tenho um método de leitura, um método de ler, né, e eu estava morando com minha mãe. E uma vez a minha mãe me chamou e disse o seguinte: Batista, eu quero conversar contigo. Bom, tudo bem, mãe, na hora que a senhora quiser. Mas eu fiquei, não fiz nada de errado, é aquela velha história, né? Será que eu fiz alguma coisa errada? Mas não fiz nada de errado. Mas à noite minha mãe me chamou, à noite não, no dia seguinte, era um domingo. As minhas duas irmãs tinham saído, elas faziam parte de uma igreja protestante, igreja batista, né, onde meu sobrinho era um dos pastores. E eu fiquei, minha mãe e um outro irmão que tomava de conta de um irmão meu que era paraplégico. Mas aí a casa tinha uma parte superior e uma parte embaixo. Nós estávamos na parte superior. E aí minha mãe me chamou: vem cá, Batista, eu quero conversar contigo. Aí a minha mãe se virou para mim e disse o seguinte: eu tô preocupado contigo. Preocupado comigo, mãe? Mas por quê? Eu estou te ouvindo conversar à noite aí sozinho, dizendo um monte de coisa que eu não entendo, um monte discutindo. Uma hora você é um, outra hora você é outro, e diz uma coisa e diz que não acredita em Deus, essa coisa toda. E eu estava lendo, eu acho que eu estava lendo ali, fazendo as comparações, Spinoza, Nietzsche. E eu junto 3, 4, 5, 6 livros ao mesmo tempo e leio ao mesmo tempo esses 6 livros, fazendo o debate, né? De cada um debatendo com cada um aquele determinado tema. Eu disse: não, mãe. Aí eu expliquei para ela. Aí ela não perdeu a piada, né? Ela disse: mas isso é coisa de doido mesmo. Bom, minha gente, mas falemos então do Spinoza. O Spinoza ele nasceu em Amsterdã, né, na Holanda. Desde cedo ele se interessou muito pela leitura, foi um prodígio, vamos dizer assim, na linguagem de hoje, um menino prodígio. E um jovem também, sempre voltado para a leitura, tudo. O pai dele, que era um dos grandes comerciantes de Amsterdã, né, ele era, contrariamente do que dizem, né, ele era de uma família abastada. Enfim, ele acabou indo para o seminário, lá dos rabinos, tudo, mas aí ele não se interessou muito por aquela história, e acabou se desentendendo por ali, foi se afastando e saiu, findou saindo do seminário e continuou a estudar. E ali por volta dos 24 anos de idade, ele teve um embate muito grande com os rabinos, né, com o pessoal da sinagoga, os diretores, dirigentes, os rabinos, né, que eram basicamente os donos da comunidade judaica, né? Você tinha que seguir todos os preceitos da comunidade judaica, e o Baruch Spinoza
vamos dizer assim, despirocou e foi, não quis saber nada daquilo. E o que aconteceu? Ele acabou sendo excomungado, não é, da sinagoga, foi defenestrado mesmo. Aí ele foi para Innsbruck, de Innsbruck ele foi para Warburg e acabou morando os últimos 7 anos de vida dele, foi entre 1670 a 1677 ele viveu em Haia, né, onde realmente ele desenvolveu praticamente toda a escrita do livro Ética, que é desse livro que nós vamos falar agora. É esse livro, né? Ética, esse livro do Spinoza, que é a principal obra dele, né? E esse livro Ética ele escreveu em 5 partes. Na primeira parte, ele trata sobre a questão de Deus, ele tenta explicar a questão de Deus, que é uma coisa fundamental, é uma coisa que é indispensável em toda a literatura filosófica do Baruch Spinoza, é indispensável, né? Então, essa parte 1, né? Essa parte 1 aqui, vocês estão vendo, é de Deus. O assunto dele era exatamente esse, de Deus. Isso aqui é fundamental para a gente poder, sem essa parte, porque o Spinoza, esse, como é o método, ele diz, demonstrado, é a ética demonstrada a partir dos geômetras, né? A partir da geometria, a partir da matemática, dessa ciência matemática, né? Vamos dizer assim. E aí ele foi, ao longo desses anos, ele foi desenvolvendo essas coisas. E essa primeira parte, ele cria algumas definições, que essas definições são muito importantes para que a gente possa entender o resto do livro, de por que ele escreveu esse livro da ética, né? Ética. Eu queria chamar a atenção de início para uma coisa que eu acho assim fundamental no Spinoza. O Spinoza não foi um filósofo que ele ficou ali falando só das questões morais, porque, em geral, a filosofia e os filósofos, naquela época, eles tratavam muito dessa questão da moral, né? A filosofia era muito confundida com a religião, né? E esse campo da moralidade era muito, muito enfatizado. E o Spinoza ele já sai um pouco disso aí, né? Ele vai tratar, mesmo falando em Deus, e quando eu falar em Deus aqui, percebam que eu estou falando dentro da perspectiva do Spinoza. O que acontece? Esse Deus que eu falo aqui não tem nada a ver com esse Deus da religião ou das religiões tradicionais como a gente conhece, né? O Deus de Spinoza, que é um texto, inclusive tem um texto muito bonito que está circulando aí na internet, tá? Vocês podem acessar através da busca, do buscador do Google. Tem um texto intitulado, chamado Deus de Spinoza. Muito lindo, muito bonito. E vocês vão compreender realmente. Mas, não uma pincelada rápida, Spinoza desvinculou essa questão de Deus da religião ou das religiões. Da religião
judaico-cristã, assim como das outras religiões também, né? Spinoza, ele não cria e nem tinha nenhuma uma religião definida, uma religião para chamar de sua, por exemplo, utilizando uma linguagem mais ou menos moderna, né?